Fala pessoal, estamos começando mais um vídeo por aqui e hoje eu quero falar sobre uma coisa que eu não sei ainda porque eu não falei no canal, uma coisa que eu quero falar já faz bastante tempo. É uma coisa assim que eu acho bem importante aqui nesse canal. A gente fala sobre ideias, a gente fala sobre despertar, a gente fala também sobre estilo de vida de quem vive fora da Matrix, e eu acho que é uma coisa bem interessante para falar aqui nesse canal. Quero falar hoje sobre como a gente é influenciado e, pior de tudo, né, sem perceber. E também falar um pouquinho sobre o piloto automático. Muitas pessoas acabam vivendo no piloto automático, e o problema do piloto automático é que você não percebe que você está no piloto automático. E esse é o grande problema. Então você acaba deixando a vida passar. De repente você está num trabalho, cara, que você não gosta, e você acaba se acomodando naquilo ali, mesmo te fazendo mal. Você acaba se acostumando e fala que vai mudar e sempre deixa o tempo passar e nunca faz nada para mudar de verdade, né? E às vezes você nem sequer percebe que o tempo está passando. Você vê que você troca de ano, vê que os meses estão passando, que os dias estão passando, mas você não tem aquela consciência que você está ficando mais velho e que as oportunidades elas estão diminuindo na sua vida, porque conforme você vai ficando mais velho, algumas portas elas vão se fechando. Pegar, por exemplo, o caso das mulheres. Acho que deve ser uma preocupação bem comum para as mulheres a questão da idade, porque muitas mulheres querem ter filhos, muitas mulheres elas querem casar, e por mais que eu não seja a favor desse negócio de ter filho, eu estou usando aqui só como exemplo. Então você pega a mulher, por exemplo, o tempo está passando. Se você pensar 2, 3 anos, talvez não seja muita coisa, mas uma mulher que tem ali os seus 27 anos, 2, 3 anos pode fazer uma diferença, se ela quer ter filho, se ela quer casar. E a mulher, você sabe que isso não é eu que estou falando, né? Não sou eu que determinei as regras de como as coisas funcionam, é como que a sociedade funciona, como que a biologia funciona. Você sabe que quanto mais jovem é uma mulher, mais atraente ela é. E os homens, eles tendem a focar principalmente na aparência da mulher. Muitas vezes só na aparência da mulher, né? E a questão da idade também. A mulher ali depois dos 30 anos, ela já começa a ter risco de ter aquela gravidez de risco. Uma gravidez ali que a criança ela pode nascer com síndrome de Down, aumenta a chance dela ter síndrome de Down, autismo, alergias, e até mesmo a mulher não conseguir ter a gestação saudável desde o início até o momento de parir a criança. Pode ser que a criança não saia viva de dentro dela, vamos dizer assim. Mas enfim, quando você entra no piloto automático, você acaba não percebendo. Vou continuar usando esse exemplo aqui das mulheres. A mulher está no piloto automático, está trabalhando, está estudando e nunca está analisando o que está acontecendo com a vida dela. E aí ela acaba indo um dia após um dia, um dia após um dia. Quando ela acorda, ela está ali com uns 32, 33 anos e vê que aquele tempo passou e começa a se perguntar: meu Deus, para onde foi esses anos da minha vida que eu não vi passar? Que ela não estava consciente, ela não estava prestando atenção ali em cada dia, em cada momento da vida dela, simplesmente deixando o tempo passar de qualquer forma. Ela não estava conseguindo perceber isso. Isso acontece em várias situações. Em várias situações, quando você entra no piloto automático e não consegue perceber o que está acontecendo no seu dia a dia, você acaba muitas vezes acordando, e quando você acorda é tarde demais, porque você não está percebendo. Você não percebe o que está acontecendo dentro de você, você não tem esse hábito de se auto-observar. E como eu falei num vídeo aí para trás, através da auto-observação, de ter um pensamento ativo, você consegue chegar no autoconhecimento e, enfim, e só tem benefícios. Mas as pessoas elas acabam entrando no piloto automático, você acaba fazendo coisas repetitivas, tendo a mesma tarefa todos os dias, se acostumando com aquilo. Você acaba gerando um looping mental, né, que os pensamentos eles começam a ser repetitivos. Todos os pensamentos que passam na sua cabeça, provavelmente eles já passaram nos dias anteriores, nas semanas anteriores.
Você condiciona a sua mente a trabalhar naquilo ali. Por exemplo, quando é questão de rotina. Sua mente ela vai estar acostumada a pensar em coisas do tipo, eu tenho que acordar 8 horas da manhã, aí eu tenho que pegar um ônibus, tenho que ir até o trabalho, depois eu tenho que trabalhar, será que eu fiz aquela tarefa? Eu tenho que me preocupar com isso porque eu não posso deixar a coisa acumulada. E depois que eu voltar do trabalho, eu quero tomar um banho, comer alguma coisa, enfim. Então sua mente costuma acostumar foi ótimo, né? Então a sua mente ela tende a acostumar com o que é rotina. E seu pensamento também se torna um pensamento rotineiro. E você fica preso nesse loop. E falando sobre isso tem até um pouquinho a ver com o que eu quero falar aqui, que é as influências que a gente sofre. Tem até uma frase que ela diz que a gente é a média das 5 pessoas com quem a gente mais convive. Só que isso não se limita somente ao mundo físico. Isso também acontece no mundo digital. Hoje nós temos vídeos, nós temos pessoas falando várias coisas a todo momento e a gente sofre essas influências. E o problema disso é que a gente não percebe. E no final de 2023 eu decidi fazer um teste comigo mesmo. Eu decidi começar a assistir 2 canais que tinham um pensamento ali que eram diferentes do meu, não totalmente diferentes do meu, mas eu não concordava, não chegava nem perto de 100%, de concordar 100% com o que eles falavam. Discordava de bastante coisa. E aí eu decidi começar a assistir esses 2 canais para fazer esse experimento comigo mesmo, para ver se eu iria sofrer uma certa lavagem cerebral, se eu iria ser influenciado. E depois de alguns meses assistindo esses canais, eu percebi que eu comecei não só a pensar como eles, falar um pouco mais parecido com eles, e comecei a aceitar e acreditar nas ideias que eles também defendiam ali no canal, mesmo que quando eu comecei, algumas dessas ideias eu era totalmente contra. Então isso me fez pensar realmente, quando você começa a consumir, a conviver com certo tipo de coisa, você acaba sendo influenciado por aquilo. Seja política, a gente vê os casos aí, pessoal que entra nas federais, nas universidades, uma cabeça sai de lá totalmente transformado. E eu acredito que sofreu uma lavagem cerebral. Tantas pessoas ali ao redor delas, mesmo que elas não estejam falando, você precisa fazer isso acaba influenciando. Parece que a mente ela tende a colocar como certo, como padrão, aquilo que ela vê na maioria, né? E aí você se sente errado por fazer diferente. Caso, por exemplo, de pessoas que nascem nas quebradas e acabam crescendo e virando criminosos. E aquela pessoa vê aquilo como certo. Não é exatamente de forma consciente. Ela sabe que aquilo ali é errado na lei, errado moralmente, mas ela acaba na prática vendo ali como uma coisa certa que todo mundo faz. E se você não faz, você acaba sendo errado. As pessoas até se espantam. Como assim você não bebe? Como assim você não fuma? Enfim. Então é a influência. E aqui, como eu falei, no meio digital, você está convivendo com pessoas estão colocando suas ideias, muitas vezes são ideias repetitivas, sendo repetidas diariamente. E isso aí nada mais é do que uma lavagem cerebral, mesmo que não seja intencional, você sofre uma lavagem cerebral. Aqui, por exemplo, tem pessoas que assistem meus vídeos, tenho certeza que assistem outros vídeos bem negativos, vídeos que só levam a pessoa a se deprimir. E aí ela acaba assistindo esses vídeos, cria um loop mental, porque os seus pensamentos ficam repetindo aquilo ali, cria um vício em assistir, então fica se retroalimentando, né? Cria um vício em assistir, cria um loop mental, é influenciada, passa a acreditar naquilo, e depois fica até difícil para quebrar. Tem pessoas aqui que eu imagino que elas gostam de ver coisas ruins, elas preferem ouvir coisas ruins. Eu sei que o mundo é mau, eu sei que a vida não é lá grande coisa, mas, cara, você vai viver de qualquer forma, a menos que você decida se churrascar, e faz sentido você querer ver coisas ruins. Mas se você vai viver de qualquer forma, e bem provavelmente você vai viver ainda, se você é jovem, por décadas, então que seja de uma maneira que te dê bem-estar, né? Nem que você tenha que usar um copezinho aqui, um copezinho ali. Um copezinho às vezes ajuda, cara. Eu, por exemplo, eu já falei que eu passei por depressão 2 vezes, depressão profunda,
tive meus momentos mais nihilistas na vida. E o que me ajudou a sair disso foi tirar o foco dessas coisas, né? Simplesmente ignorar, parar de pensar. Claro que tirar o foco dessas coisas não quer dizer que eu vou fazer coisas para me prejudicar. Simplesmente não vou ficar o dia inteiro pensando nisso. Ai, a vida não faz sentido, o mundo é mau, as pessoas são más. Não, simplesmente eu vou tentar focar para colocar minha vida de uma forma que eu consiga evitar o máximo possível o sofrimento. Não ficar focando o pensamento nessas coisas, porque isso só vai me fazer mal. Então eu comecei a parar de olhar para esse lado, a tirar minha atenção desse lado e colocar minha atenção nas coisas que me dão prazer, nas coisas que me geram bem-estar. E isso fez grande diferença na minha vida. Provavelmente, se você for a um psicólogo, o que ele vai tentar fazer é isso, né? Vai tentar te anestesiar de alguma forma. Eu esqueci de tirar a notificação de novo, né? Vai aparecer no vídeo. Vou até pausar aqui, porque se tocar de novo, né? Bom, pausei aqui rapidinho e volta ao vídeo. Então as pessoas, elas acabam consumindo demais esses conteúdos, acabam sendo influenciadas, e qualquer tipo de conteúdo vai te influenciar, né? Você entrar em outra bolha, você vai ser influenciado. E outra coisa que está acontecendo hoje em dia é isso. A internet tem essa capacidade com os vídeos, né? De fechar em uma bolha e você vive só aquilo. E aí você acaba vivendo assim, né? Vivendo assim. Você não consegue enxergar o que está do lado. Só aquela bolha. E se você estiver no piloto automático, você nem sequer consegue perceber isso. Por isso que eu falo que é muito importante você ter esse hábito do pensamento ativo, de tirar tempo para você analisar as coisas. E quem escolhe ver esses vídeos negativos, com certeza não vai se sentir bem vendo esses vídeos negativos, né? Eu sei que muitas vezes as pessoas vêm para cá para ter um ombro amigo por causa da carência, e a única coisa em comum que acham, né, para conversar com alguém aqui são essas coisas negativas. Mas eu acho que não vale a pena você fazer essas coisas, né? Ficar focando nisso. Um amigo meu, até estava conversando com ele alguns dias atrás, e ele falando que ele perdeu tempo com esses pensamentos, focando nessas ideias, tempo que ele podia estar aplicando em coisas para melhorar a vida dele. Eu gosto de trazer aqui ideias para ajudar também. Falei com vocês que agora vou trazer menos coisas negativas, mais coisas positivas, né? Coisas que eu acho que pode ajudar, coisas que eu aprendi com a minha vivência. É um yin yang, né? O lado ruim e o lado bom. Precisa do lado ruim para você aprender o que você não tem que fazer para não sofrer. O lado bom é a mesma coisa, você aprender o que você tem que fazer para não sofrer. Então, focar mais em coisas boas. Ultimamente eu até falei um pouquinho de coisas alternativas para você fazer, o pessoal não entendeu muito bem. Quando eu falei que comprar um motorhome é uma boa ideia, até cheguei a colocar uma postagem aqui no canal, mostrando ali, o pessoal falando que o motorhome mais barato do Brasil é 200 mil reais. Que mentira, cara. Você acha motorhome aí por 30 mil reais, 60 mil reais, uma Kombi, uma van, uma coisa menorzinha. Fora que você pode comprar veículos de leilão, fora que você pode comprar e ir montando aos poucos. E aí o pessoal acha que estou viajando, mas nos Estados Unidos hoje os aluguéis estão absurdos. As pessoas já estão indo morar em motorhomes, estão indo morar nos seus próprios carros. Imagina se aqui os aluguéis também começarem a ficar um preço absurdo. Não vai ser uma questão de escolha. E aí você que sempre chega atrasado em tudo, vai tentar comprar um motorhome e os preços vão estar lá nas alturas. Aí não vai ser mais 30 mil nem 60 mil. Aí vai ser 100, 200 mil reais, né? Um motorhome mais baratinho. O que aconteceu com os carros? Você viu que os preços antes eram mais acessíveis, os novos começaram a ficar mais caros e aí cresceu uma demanda por busca dos mais usados, mais antigos, e aí os preços dispararam. É sempre assim, demanda e oferta. Se começar a ter uma procura muito grande de motorhomes, os preços vão disparar e aí você vai ter mais dificuldade para comprar. Vou bater nessa tecla várias vezes, cara, porque para mim não faz sentido esse modelo de trabalho que as pessoas ficam presas 80, 90% da sua vida, que é transporte, tempo com transporte, tempo para se arrumar, tempo para fazer comida, para levar marmita, tempo no trabalho, horário de almoço que passa no trabalho. Para mim não faz sentido nenhum. Um cara que, sei lá,
vive por aí, viajando, dormindo na rua, tem muito mais dignidade que alguém que fica preso, é mandado por outra pessoa, vende a sua alma, né, prostitui sua mente, seu corpo, para ter, no final das contas, a mera sobrevivência. E falei e vou continuar falando de outras formas que você pode conseguir sobreviver e até mesmo viver, para quem gosta de separar a palavra sobreviver de viver, né? Até mesmo viver sem que você tenha que se submeter a essas jornadas horrorosas, né, de trabalho, a esses trabalhos horrorosos. Aí você pode estar falando, mas você não mora no motorhome. Mas se eu tivesse que escolher entre ficar preso, morar em um lugar violento, coisas que iam me destruir por dentro, eu preferiria mil vezes morar em um motorhome, até mesmo, olhe lá, morar em uma cabana. Se eu não deixar nesse vídeo, talvez eu deixe em outro vídeo, eu já cheguei uma vez, cara, a ir procurar lugares para morar, assim, albergues, né, para morar em albergues. Eu fiz uma viagem, viajei até São Paulo, capital, e isso faz um tempo já, né, faz anos. Mas viajei até São Paulo, capital, para ver os albergues onde eu podia ficar, para ver onde eu podia conseguir comida de graça, e eu achei um lugar que eu podia ali comer todos os dias, era só pegar uma fila. E porque eu ia largar mesmo, cara, eu ia largar. Na época eu estava em um trabalho de serviço público efetivo, ia largar mesmo, cara, que eu não aguentava, eu só decidi ficar para ver um pouquinho mais o que dava para fazer, e eu achei outras alternativas. Mas eu ia largar, cara, eu ia largar porque para mim não dá para ser escravo, não dá, cara, não faz o menor sentido isso. Mas é isso, pessoal, é isso que eu queria falar hoje, né, sobre essa questão das influências que a gente sofre, e questão aí do piloto automático. Se você está no piloto automático, é bom que você comece a ter mais presença, a largar o celular e começar a observar o que está na sua volta, começar a tirar tempo para pensar, forçar o seu pensamento, e não deixar a sua mente automatizar tudo, porque isso aí pode trazer vários problemas. Fui.